Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo, assim não completou as 13 partidas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se o atleta pode defender Palmeiras ou Flamengo. Para completar, o Vasco de olho em um ex-zagueiro do Flamengo. Para completar, o Flamengo perdendo uma quantidade importante de dinheiro com a eliminação precoce. Como é que o Flamengo vai recuperar a grana que deixou de ganhar com a eliminação na Copa do Brasil? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo perdeu mais de 30 milhões de reais com a eliminação precoce na Copa do Brasil. Ainda tem repercutido muito mal o tropeço diante do Vitória na quinta fase da Copa do Brasil, você lembra, né? O Flamengo perdeu em Salvador por 2-0 e deu adeus à competição logo na sua estreia na quinta fase. A projeção orçamentária do Flamengo imaginava que o clube chegasse pelo menos até as semifinais. Com a participação nas 3 próximas fases, a receita seria de 16 milhões de reais em prêmios com a CBF. Mas, além disso, o Flamengo também deixa de jogar 3 jogos como mandante no Maracanã com públicos bons. A estimativa é de outros 16 milhões de reais perdidos. Estamos falando de 32 milhões. Que num contexto de um clube que projeta 1 bilhão e 800 milhões de reais de receita para a temporada parece pouco, mas quando você deixa de arrecadar em algo que estava previsto, é necessário que você vá buscar essa grana com outras oportunidades. Avançando mais em outras competições do que havia sido estabelecido no planejamento orçamentário, vendendo um jogador a mais do que você imaginava, enfim, o Flamengo vai ter essa obrigação de buscar esses 32 milhões de reais. Ou eventualmente até deixar de contratar algum atleta que se previa por conta dessa perda inesperada de dinheiro. O que você achou da eliminação do Flamengo na Copa do Brasil pro Vitória? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar num rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, Vitória Botafoguense. Mas, conversando com um técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados. Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver. Caso não exista acordo para vendê-lo para o futebol europeu, seguem 2 alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com o seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. E o Flamengo quer ser o primeiro clube a bater na América do Sul 3 bilhões de reais de receita numa única temporada. Com as lembranças de que o Fla já foi o primeiro a bater 1 bilhão de reais em 2021 e 2 bilhões de reais em 2025. A meta rubro-negra é alcançar esses 3 bilhões de reais anuais até 2030. E o presidente BAP tem uma série de medidas que podem garantir novas receitas para o clube mais rico da América do Sul. Por exemplo, o Flamengo pretende investir no ramo imobiliário. A ideia é construir um hotel 5 estrelas na sede da Gávea, que geraria bastante dinheiro. A Flamengo TV também deve ter um reality show para gerar movimento e dinheiro para o clube. A partir da próxima temporada, a ideia é que o Maracanã passe a receber 71 mil pessoas por jogo do Flamengo, fazendo com que a receita com bilheteria suba consideravelmente. Até um aplicativo de delivery de comidas e bebidas será utilizado dentro do estádio.
Isso sem falar em uma série de outras medidas, como a criação de uma marca própria de roupa de moda casual feminina, chamada Gavi. O Flamengo tem em mãos uma pesquisa que mostra que as mulheres consomem muito mais roupas do que os homens. Para completar sobre o Fla, registrar que o clube empatou em 1-1 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na noite desse domingo. O resultado não foi dos melhores, mas permitiu que o Palmeiras não abrisse vantagem, Verdão que já havia empatado com o Cruzeiro no sábado. O gol do Flamengo marcado mais uma vez por Pedro, temporada de 29 jogos, 17 gols e 4 assistências. Depois da partida, o Pedro foi perguntado sobre seleção brasileira. Abre aspas para o centroavante, ainda não sei que horas vai ser o treino de amanhã, mas vou acompanhar com expectativa boa a convocação. Deus sabe de tudo, estou em paz, fico feliz de estar no radar. Você, na condição do Ancelotti, levaria o Pedro para a Copa? Sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Boa noite, Nicola. Alguma chance de o Cruzeiro trocar o Kaique pelo Ayrton Lucas mais Luiz Araújo? O Pedro Lourenço, do Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, deixou bem claro que não tem a mínima ideia de reforçar um rival. Então, quando surgiu a especulação de que o representante do Kaique esteve no CT do Flamengo para conhecer a estrutura e também para escutar a ideia do projeto do Flamengo para o Kaique, logo de cara o Pedro Lourenço já disse, não temos a intenção de negociá-lo. Diante de uma troca em que o Cruzeiro possa ser beneficiado, talvez, mas nunca ouvi falar sobre essa história não, tá bom? Qual a chance de o Luiz Araújo pintar no Galo? O Paulo, o que eu escuto do staff do Luiz Araújo é de que Cruzeiro e Atlético são os principais interessados. Ambos fizeram proposta de 6 milhões de euros. Na primeira janela de transferências, o Flamengo recusou ambas e ambos prometeram voltar com propostas melhores. Boa noite, Nicola. Cheguei agora. O Danilo não jogou hoje pelo Botafogo contra o Corinthians. Será que ele vem mesmo para o Palmeiras? O Flamengo e o Palmeiras são os principais interessados no Danilo. Eu mandei mensagem no início da live para um dos empresários do Danilo e perguntei por que ele não jogou hoje. Foi para não estourar o limite de jogos? A resposta ele foi poupado. Muitos jogos. Carga de jogos e amanhã tem convocação também. Mas foi para segurar. No meio da semana tem jogo fora. E é aqui que vem o ponto. O cara tem o direito de falar o que quiser e a gente pode acreditar ou não. Só para lembrar que no meio de semana o Botafogo pega o Oriente Petroleiro. O pior time do grupo, talvez um dos piores da Sul-Americana. O time não tem nenhum ponto no atual campeonato. O Botafogo tem 10, é o líder isolado do campeonato da Sul-Americana no seu grupo. Se você está pensando em descansar algum jogador, você descansa na Sul-Americana e não no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, para mim, hoje, quando ele não jogou, foi para não completar o 13º jogo, para que, se não vier proposta do exterior, para que ele possa ser negociado com clubes brasileiros. É óbvio que a prioridade do Botafogo e do Danilo vai ser encontrar um time na Europa. Se não rolar nada bom, ele ainda tem Palmeiras e Flamengo como alternativas, os dois estão bastante interessados em contratá-los. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aí com aquele giro de notícias super importante do maior clube do mundo. A gente fala realmente do maior clube do Brasil, o Flamengo. Então, rapaziada, muito obrigado por ter ficado no vídeo até aqui. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal e se inscreva no canal para você acompanhar tudo que está sendo falado, tudo que tem por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.